no ar. Momento do Esporte, com Luciano Sena. Oferecimento, Senas, brindes e sublimações. Suas lembranças personalizadas estão aqui. Olá, minha gente, está começando mais uma edição do Momento do Esporte pelas emissoras e pelas redes sociais. E na edição de hoje, perdão, a garganta deu aquela falhada, ao vivo é assim mesmo, minha gente. É amanhã! E atenção, torcida tricolor, novamente, comigo, é amanhã! Chegou o grande dia de, quem sabe, o Fluminense levantar mais uma taça, mais um título importante, o maior da história do clube. Quem sabe amanhã, diante de mais de 50 mil, aliás, mais de 60 mil espectadores são esperados amanhã, um público recorde no Maracanã, no templo máximo do futebol brasileiro, que já foi palco de tantas decisões. E amanhã mais uma disputa de título importante, Fluminense e Boca Juniors e Fluminense. Haja coração, haja emoção, é o que não vai faltar neste jogão de amanhã. As duas equipes, a gente vai passar aqui um retrospecto de como chegaram a esta grande final, o título mais desejado, mais importante da América do Sul. É dia de Fluminense e Boca Juniors. Chegou o tão esperado dia, menos de 24 horas para esta decisão. Todo o Rio de Janeiro vivendo ao longo desta semana um clima de muito otimismo, de muita euforia. Agora, infelizmente e lamentavelmente, cenas desagradáveis ontem na praia de Copacabana. O Rio de Janeiro está todo mobilizado para este e outros eventos que acontecerão neste final de semana na capital carioca, né? Inclusive show da banda Red Hot Chili Peppers, para quem é amante do rock and roll. Uhul! É isso aí, galera se preparando, FanFest montada na praia de Copacabana, também telões na Cinelândia, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, montando telões, a galera realmente motivada demais para este evento esportivo que amanhã vai parar o Rio de Janeiro, apesar de pleno sábado, pleno sabadão, pleno final de semana, e a gente vai destacar, é claro, esses e outros destaques na edição de hoje. Vamos falar do basquete do Novo Basquete Brasil, também da NBA, Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, já temos o grid de largada definido, também tem novidade no término do programa, então é importante que você esteja ligadinho e ligadinha conosco. Na edição de hoje do nosso programa temos uma novidade, hein? Eu não vou falar porque é surpresa, então vão se preparando aí. Vou dar uma dica no começo do nosso programa. Então, tudo isso e muito mais é a partir de agora no programa Momento do Esporte, que está só começando. Seja muito bem-vindo.
Luciano Sena, o grito de gol de todas as torcidas. Opa, chegando. Muito boa noite, Rio de Janeiro, e muito boa noite, Brasil. Está começando mais esta edição do Momento do Esporte pelas emissoras e também através das nossas redes sociais. Portanto, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. É sempre muito bom ter a sua agradabilíssima companhia nesta próxima hora de programa, onde vamos abordar os principais acontecimentos do mundo esportivo, mas antes vai aquele recadinho de praxe, né? Como de costume, para você que ainda não é inscrito, fica aqui o convite para que você inscreva-se em nossos canais, deem aquela curtida, aquele like, compartilhe todo o conteúdo que a gente publica por aqui, ativem os sininhos de notificações, pois isso também é super importante. Interaja com a nossa programação, curtindo a nossa hashtag Momento do Esporte. Temos mais uma enquete aberta lá, você pode interagir, pode participar do nosso programa, participando ativamente, dando a sua opinião, a sua crítica, a sua sugestão, aquela cornetada no seu time. Fique super à vontade. Curta a nossa hashtag Momento do Esporte e também participe conosco através do nosso número de WhatsApp. DDD 21 96507 8236. 21 é o nosso DDD 96507 8236. Você liga, você participa, você interage conosco através das nossas mídias digitais. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A galera do Clube do Microfone aqui, antenada conosco, nosso muito obrigado. Diretor Fábio Lins, vice-presidente Luiz Goulart, Adriana Boé, Hugo Jorge, galera Paulito do Porto, essa galera maravilhosa, Paulo Peixoto, nosso diretor de programação, um beijo no coração de todos vocês. Também meu amigo Joni, alô seu Joni, da Barraca de Frutas lá em Sampaio Correia, Saquarema. Também meu amigo Amauri com a sua esposa Jaqueline, lá em Nova Iguaçu. Galera ligada, interagindo conosco, participando. E é isso aí, é sempre muito bom, é sempre muito gratificante termos a sua agradabilíssima companhia aqui, presentes em mais esta programação. São 18 horas 13 minutos, horário de Brasília, 18 horas mais 13 minutinhos. Primeiro destaque de hoje não poderia ser diferente, minha gente. É amanhã, chegou o grande dia. Alô, torcida tricolor, o destaque de agora não poderia ser outro senão o Fluminense, o tricolor das Laranjeiras. Amanhã o Rio de Janeiro simplesmente vai parar para este grande jogo Boca Juniors e Fluminense, né? Confronto definido no mando de campo pela Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol. Portanto, apesar de o Maracanã ser um palco conhecidíssimo dos tricolores, mas o mando de campo amanhã é dos argentinos. Foi definida assim a decisão da Copa Libertadores e amanhã, minha gente, segurem o coração, hein? Aquele remedinho, aquele calmante, não faz mal a ninguém. Aquele suquinho de maracujá é até mais indicado, pois é natural, não tem contraindicações. Então amanhã, nervos, aquela flautulência na barriga, aquele friozinho para você, principalmente que é tricolor de coração, das cores grená, verde e branco. Amanhã aquela corrente positiva, quem sabe amanhã, né, minha gente? O Fluminense, 15 anos depois de ter chegado a uma decisão, chega novamente para, quem sabe, quebrar uma escrita, se tornando campeão inédito da competição, da principal competição sul-americana. Bateu na trave em 2008, depois de uma belíssima partida
no mesmo palco, no Maracanã, naquela ocasião que os tricolores não gostam nem de lembrar, mas é histórico, né? Ficou na história, infelizmente. Em 2008, o Flusão fez uma partida impecável no Maracanã. Fez aquele jogo digno de ter levantado a taça já naquele ano, mas infelizmente o destino não quis que isso acontecesse, não pelo menos naquela ocasião, e o Flusão bateu na trave mesmo, numa noite inspiradíssima do então meio atacante Thiago Neves, que balançou as redes 3 vezes, mas não foi o suficiente. O Fluminense, que tinha perdido para a LDU de Quito do Equador na altitude por 4-2, precisava de mais de 2 gols de vantagem, venceu por apenas 3-1 e na decisão de pênaltis. Tomara que isso não aconteça amanhã, hein, minha gente? Porque do outro lado há de se ressaltar a frieza desse time argentino. É um time acostumado a finais de Libertadores, chega pela 12ª vez, já tem 6 títulos de Libertadores, está correndo atrás do 7º para se igualar ao Independiente de La Plata, outra equipe argentina que é o chamado famoso Rei de Copas, se igualando a 7 títulos conquistados. E olha, no retrospecto do Boca Juniors, o Boca Juniors já... Fora as 6 conquistas, ele disputou outras 5, né? Outras 5, foi vice-campeão para equipes brasileiras, hein? Em 1963, para o Santos de Pelé. E em 2012, o Boca foi vice-campeão para outra equipe brasileira, a equipe do Corinthians. Então, quem sabe amanhã não é o dia de sustentar mais um vice em Boca. O Boca do Riquelme, né? Do técnico Jorge Almirón, que vem para esta partida com força máxima, exemplo do Flusão. E olha, algumas curiosidades... é que em outras 4 conquistas do Boca Júnior, né? Uma de suas 4 conquistas, ele também fez equipes brasileiras como freguesas, hein? Ele ganhou do Cruzeiro em 1977, ganhou do Palmeiras em 2000, do mesmo Santos em 2003 e do Grêmio em 2007, inclusive esta sendo a última conquista da equipe argentina. Foi o último ano em que os hermanos levantaram a taça da principal competição sul-americana de clubes. Então, amanhã, Boca Juniors e Fluminense, as duas equipes com todos os ingredientes para esta final. O Maracanã tá lindo, gente. Os preparativos a gente tem acompanhado aqui através das reportagens, e amanhã todo um esquema de segurança da Polícia Militar, mobilizando mais de 3.000 homens dentro e fora do estádio do Maracanã para conter o ímpeto daqueles baderneiros, né? A gente espera que a Polícia Militar, que não somente a Polícia Militar, as autoridades tenham um controle mais duro. Porque aquelas cenas que nós vimos ontem através da imprensa, aquilo ali são cenas lamentáveis, a bem da verdade, de baderneiros, de marginais infiltrados no meio de torcedores. Então, o que a gente quer ver é um clima de paz, que vença o melhor. Quem perder, que saiba perder, porque ganhar, perder ou empatar faz parte do jogo. A gente sempre há de ressaltar isto. O espírito desportivo tem que prevalecer e quem perder tem que aceitar o outro lado como vencedor e fim de papo, pô. Isso aí é o que manda, é o que rege na cartilha, não somente do futebol, como de qualquer outro esporte praticado. Então, quem vencer, vencerá por mérito. E quem perder, pelo menos chegou na decisão, competiu ao menos. Pensamento deve ser este. Bom, e essas equipes chegaram da seguinte forma a esta grande decisão. Vejam bem, hein?
Nas oitavas de final, o Boca Juniors não venceu um jogo sequer, tá, gente? Então foram 3 confrontos de mata-mata, com 3 conquistas, 3 classificações de forma nos pênaltis. Vejam bem, hein? Atenção, Fluminense, atenção, plantel tricolor, Fernando Diniz, que deve estar atento quanto a isso. Inclusive, na entrevista coletiva de hoje, que o Fernando Diniz concedeu esta tarde por ocasião da chegada da delegação tricolor ao Maracanã, para fazer cumprir aquele protocolo de reconhecimento do gramado. É um protocolo que a Conmebol, né, assim como as principais organizadoras de eventos de futebol e desportivos do mundo, ela preconiza que num dia antes os clubes compareçam às arenas para fazer aquele reconhecimento. Não haveria necessidade, não, pelo menos para o Fluminense, que já sabe de cor e salteado, né, minha gente? Cada cantinho ali do gramado do Maracanã, já sabe os atalhos. Então esse time tá mais do que cascudo de jogar e conquistar títulos importantes no templo máximo do futebol brasileiro, que é o Maracanã. Vamos combinar, né? Mas, como a Conmebol preconizou, as equipes compareceram, inclusive neste exato momento o Boca Juniors está no Maracanã, foi a última equipe a chegar para fazer, ele sim, o reconhecimento do gramado. E conforme a gente está enfatizando, o Boca Juniors chegou, passou das oitavas de final pelo Nacional do Uruguai. Depois de um 0-0 no tempo normal, no primeiro jogo, 2-2 na partida de volta na Argentina e 4-2 nos pênaltis. Nas quartas de final, 2 empates em 0-0, diante do Racing, outra equipe argentina. Primeiro jogo na La Bombonera e segundo jogo na casa do Racing, com o Boca Juniors avançando por 4-1 nos pênaltis. E na semifinal, o Boca Juniors eliminou outra equipe brasileira, a equipe do Palmeiras, que inclusive era tida como favorita para conquistar essa Libertadores, inclusive. Então, 0-0 na Argentina, 1-1 no Allianz Parque em São Paulo e 4-2 nos pênaltis. Destaque, ou melhor, destaques para essas classificações de forma um tanto quanto dramáticas para a equipe argentina. Goleiro que está do outro lado, Sérgio Romero. Atenção, Fernando Diniz. Atenção, time do Fluminense, é importante estar atento e ficar antenado que o goleiro do Boca Juniors é um exímio pegador de pênaltis, hein? Então, vamos bater na madeira, né, gente? Para que o Fluminense consiga o resultado nos 90 minutos ou quanto muito na prorrogação, porque amanhã, persistindo o empate, jogo único, persistindo o empate nos 90 minutos, prorrogação de 30 minutos, a persistir o empate aí, amigo, é remedinho pro coração, tá certo? Então a gente espera que o Flusão de Fernando Diniz construa o resultado ainda nos 90 minutos ou quanto muito na prorrogação, para não ter que viver o drama da disputa das penalidades. Agora vamos à trajetória do Fluminense. O Fluminense avançou das oitavas de final depois de um empate em 1-1 com a equipe do Argentinos Júniores da Argentina, 1-1 na Argentina, 2-0 no Rio de Janeiro. Nas quartas de final, o Fluminense eliminou o Olímpia do Paraguai, que já tinha eliminado o Flamengo, né? Nas oitavas, o Fluminense bateu o Olímpia no Maracanã por 2-0 e venceu no Defensores del Chaco em Assunção, no Paraguai, por 3-1. E nas semifinais, o Flusão empatou 2-2 no Maracanã e aquela vitória épica, heróica, maiúscula, gigantesca, conquistada lá no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. 2-1 de virada, batendo a fortíssima equipe do Internacional, do técnico argentino Eduardo Cudê, hein?
curiosamente. Então, este é o retrospecto das duas equipes de como chegam para esta grande decisão. Portanto, amanhã o Rio de Janeiro parando para esta partida, para Boca Juniors e Fluminense. Realmente um jogo que vai parar não somente o Rio de Janeiro, como o Brasil, hein? E as equipes, pelo menos a equipe do técnico Jorge Almiron, a equipe do Boca Juniors, já está definida, hein, minha gente? A gente tem aqui uma prévia das prováveis escalações, mas a própria imprensa argentina divulgou ontem, por ocasião do embarque da delegação argentina aqui para o Rio de Janeiro, que esta já é a escalação definitiva do time do Boca Juniors, do técnico Jorge Almiron, que deve ir a campo com Sérgio Romero, goleiro, na lateral direita Advíncula, Figal e Sarati, compondo a dupla de zaga com Frank Fabra ou Roncaglia na lateral esquerda, a dúvida é somente esta. Um meio-campo composto por Paul Fernandes, Ezequiel Fernandes, Christian Medina e Valentim Barco. O Valentim Barco que chegou inclusive a ser dúvida, mas ele treinou normalmente nos treinamentos preparativos. Inclusive ontem o Boca Juniors, aliás hoje há pouco, o Boca Juniors fechou a sua fase de preparação no centro de treinamento do Vasco da Gama. Então, Valentim Barco, que era dúvida nessa equipe, né? Ele que recuperava-se de uma lesão, ele treinou normalmente nesses 2 últimos dias de 2 últimos treinamentos e deve estar confirmado na equipe. Edson Cavani e Merentiel como dupla de ataque lá na frente. Então, atenção, zaga do Fluminense, que amanhã deve ser formada por Nino e Felipe Melo. O Nino que, inclusive, demonstra estar totalmente recuperado. E Fluminense com força máxima. E há pouco, né, hoje à tarde, o técnico Fernando Diniz foi perguntado acerca da equipe que ele levaria a campo. Ele não quis dar, na sua entrevista coletiva, a pista de que time ele vai levar a campo. Então, as expectativas da imprensa brasileira, pelo menos, continuam aquela curiosidade, né? Ninguém sabe qual o real time que o Fernando Diniz levará a campo, e ele próprio admitiu que só liberará a escalação oficial momentos antes da partida, o que geralmente acontece faltando uma ou quanto muito meia hora antes do jogo. As equipes divulgam as escalações oficiais e definitivas, mas a prévia, uma provável escalação que Fernando Diniz terá todos os titulares à sua disposição, deverá ir a campo com Fábio no gol, o experiente goleiro Fábio, Samuel Xavier na lateral direita, uma dupla de zaga formada por Nino e Felipe Melo, ou Felipe Melo e Marlon. O Fernando Diniz preferiu não dar pistas de que time ele levará a campo, mas a gente presume que a dupla de zaga seja formada por Nino, que é o capitão, inclusive, da equipe, e Felipe Melo, ou Felipe Melo e Marlon, caso o Nino não esteja 100%. Certamente ele será avaliado momentos antes para saber se está na sua plenitude de condicionamento físico, enfim. Marcelo na lateral esquerda, um meio-campo composto por André, Lima e Paulo Henrique Ganso. Na frente, John Arias, Keno e Germancano. Aí há outra dúvida também, se ele vai optar no lugar do Keno pelo John Kennedy, que vem se destacando também naquela posição. Então, essa pode ser a provável escalação do técnico Fernando Diniz. Toda a sorte do mundo ao tricolor das Laranjeiras, afinal de contas, é hora de colocarmos as rivalidades um pouco de lado, né? Aqueles torcedores de outros clubes, e a gente, é claro, prefere torcer pelo Brasil. O importante é a gente torcer pelo futebol brasileiro.
porque se o futebol brasileiro conquistar essa Libertadores amanhã, ele vai ter uma hegemonia de ter conquistado 4 títulos consecutivos. Olha que feito maravilhoso para o futebol brasileiro, 4 títulos consecutivos de Libertadores. Em 2019 com o Flamengo, em 2020 com o Palmeiras, em 2021 com o Palmeiras novamente e em 2022 com o Flamengo. Olha que feito maravilhoso, né? 2019, 2020, 2021, 2022. Se conquistar este ano, será o 5º título consecutivo. Olha a hegemonia, que feito importante para o futebol brasileiro. E a gente torce que isso aconteça amanhã e que o Fluminense faça aquela de suas melhores partidas, se não a melhor partida do ano dessa equipe, que é comandada pelo técnico mais do que competente, Fernando Diniz, que merece todo o nosso reconhecimento e todo o nosso aplauso pelo trabalho que ele vem fazendo, né? Então tomara que o Fluminense amanhã ele consiga, minha gente, ele consiga de fato esse feito histórico, né? A gente torce aqui toda a sorte do mundo, que a torcida tricolor amanhã faça uma belíssima festa, a exemplo do que vem fazendo nos jogos do Fluminense, principalmente no Maracanã. E é isso que a gente torce para que tudo aconteça amanhã. Muito bem, agora a gente vai deixar um pouco de lado a discussão Copa Libertadores e vamos falar do Campeonato Brasileiro, Brasileirão. Campeonato Brasileiro, em sua 31ª rodada, que foi concluída ontem, né? 31ª rodada do Campeonato Brasileiro foi concluída ontem com os seguintes jogos. Na Arena Pantanal, o Vasco ganhou uma sobrevida ao bater a equipe do Cuiabá por 2-0. Os gols cruzmaltinos marcados por Gabriel Peck e Orelhano. Então, importante resultado para o Vasco, que apesar de ainda continuar na zona do rebaixamento, mas tem ali uma sobrevida, né? O Vasco 2-0 no resultado. Ocupa ainda a 17ª colocação, tá ali abrindo a zona do rebaixamento, superou o Goiás no número de pontos, porque o Goiás ontem perdeu em casa para o Red Bull Bragantino, hein, minha gente? Olha aí, o Massa Bruta aí também brigando pelo título, hein? O Red Bull Bragantino foi a Goiânia ontem no estádio da Serrinha e bateu a equipe do Red Bull Bragantino. Ou melhor, o Red Bull Bragantino foi a Goiânia e bateu o Goiás por 2-0 com gols de Thiago Borbas e também vamos ver aqui, do Thalisson. Importante resultado do Massa Bruta, que subiu na tabela de classificação, né? O Bragantino ocupa a 3ª colocação com 55 pontos conquistados. E ontem também tivemos a vitória do São Paulo, 1-0 sobre o Cruzeiro, o tricolor paulista, com o resultado, gol de Luciano, ocupa agora a 10ª colocação com 42 pontos. Então, estes os jogos de ontem. Teremos a abertura da 32ª rodada. Agora sim, a 32ª rodada, começando amanhã às 19h30, na Arena do Grêmio em Porto Alegre. O Grêmio recebe o Bahia. No mesmo horário, no Estádio Independência em Belo Horizonte, teremos América Mineiro e Atlético Mineiro. Os jogos que abrem essa 32ª rodada, Clássico Mineiro. E também amanhã, às 21h30, teremos na Arena Barueri. Esse jogo não será no Allianz Parque. Arena Barueri, o vice-líder Palmeiras, agora vice-líder Palmeiras, na cola do Botafogo, recebe a equipe do Atlético Paranaense. Já no domingo, às 4 da tarde,
No Nabia Bichedi, em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino, que ainda sonha com a conquista do título, recebe o Corinthians. No mesmo horário, no estádio do Mineirão, Cruzeiro e Internacional. Também às 4h do domingo, na Arena Castelão, em Fortaleza. Fortaleza e Flamengo. Alô, torcida do Mengão, hein? Que queda de produção teve o Flamengo. Ainda mais agora sob o comando do técnico Tite. O Mengão é o 6º colocado com 50 pontos. Portanto, precisando de um bom resultado lá em Fortaleza para tentar afastar a crise, hein? Também domingo às 18h30, no Couto Pereira, em Curitiba, o Coritiba recebe o Goiás. Fechando a rodada na segunda-feira, às 19 horas, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, clássico da amizade. Vasco e Botafogo. Olha o Botafogo tentando se manter no topo da tabela. O Vasco, por sua vez, precisando de um bom resultado para deixar, quem sabe, a zona do rebaixamento. Então, este confronto será interessante, hein? E fechando a rodada também na segunda-feira, na Vila Belmiro, às 20 horas, Santos e Cuiabá. A Série B do Campeonato Brasileiro tem jogos hoje, esta noite, às 19 horas, no Estádio Municipal de Mirassol. Mirassol e Sport Recife, às 21h30 no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Juventude e Ituano, e também às 21h30 no Estádio do Café em Londrina, Londrina e Guarani. Amanhã às 17 horas no Moisés Lucarelli em Campinas, será a vez de Ponte Preta e Avaí. Também amanhã às 17 horas no estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto, teremos Botafogo de Ribeirão Preto e Ceará. E às 19h30, no estádio Castelão, em São Luís, capital maranhense, o Sampaio Corrêa recebe o Tombense. Já no domingo, às 17 horas... Já no domingo, às 18 horas, fechando a rodada, o líder Vitória, no estádio Barradão, em Salvador, recebe a equipe do Vila Nova. Muito bem, minha gente, são 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Vamos à nossa primeira parada no programa de hoje. Olha, tem novidade para você no finalzinho do programa, hein? Você que curte a nossa hashtag Momento do Esporte, eu vou dar uma pista para você. É uma pista, colocar aquele doce na boca da criança, né? Olha, é o palpite, o palpitão do Momento do Esporte, hein? Então, ao término do nosso programa, eu quero que você, obviamente, pegue o seu telefone, DDD 21 96507 8236 é o nosso número de WhatsApp. Você interaja conosco, tá? Interaja conosco e dê o seu palpite, o palpitão do Momento do Esporte. DDD 21 96507 8236 dos jogos deste final de semana. Mande o seu palpite, eu vou dar o meu palpite, vou passar para todos vocês aqui, mas isso é assunto para o finalzinho do nosso programa. Vamos à nossa primeira parada e no próximo bloco a gente volta para falarmos das outras modalidades esportivas. Continue aqui antenado com a gente e não saia daí. Até já!
Cenas Brindes e Sublimações, suas encomendas estão garantidas. Lembranças personalizadas para você e sua empresa com preços acessíveis. Ligue e faça uma consulta pelo WhatsApp DDD 21 97313 1717 ou acesse a página Márcia Cena Sublimação no Facebook. Os antenados no lance. A nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Olha eu aqui de volta, falei que seria rápido e é vapt-vupt, né? Como dizia o professor Raimundo na escolinha. É só pra gente colocar um golezinho d'água na garganta e tratarmos nossas cordas vocais e voltarmos para destacarmos os principais acontecimentos do mundo esportivo para você. Conforme falamos no bloco anterior, final do programa tem o palpite do momento do esporte dos jogos deste final de semana e olha... Você interage conosco através do nosso número de WhatsApp, DDD 21 96507 8236. 21 é o nosso DDD 96507 8236. Você liga, você interage conosco, manda o seu alô, o seu recado. A exemplo da minha amiga Tina, que tá lá em Itaboraí, curtindo a nossa programação. Também meu amigo Gil Locutor, galera interagindo conosco e participando aqui da nossa programação. Agora a gente destaca o basquete, falando do Novo Basquete Brasil, jogo disputado, aliás, que será disputado hoje às 19h30, o Pato Basquete enfrenta o Brasília. Nosso destaque também é a NBA, que esta noite também terá uma noitada daquelas, hein? Noitada de NBA, teremos às 20 horas em Indiana, o Indiana Pacers recebendo o Cleveland Cavaliers, às 20h30 em Milwaukee, o Milwaukee Bucks enfrentando o New York Knicks, às 21 horas em Miami, o Miami Heat recebe o Washington Wizards, às 21 horas também em Oklahoma, o Oklahoma City Thunder recebe a equipe californiana do Golden State Warriors. Em Chicago também às 21 horas, o Chicago Bulls recebe a equipe do Brooklyn Nets. E fechando a noite de NBA, às 23 horas, teremos em Denver Nuggets e Dallas Mavericks. E no mesmo horário em Portland, o Portland Trail Blazers recebe a equipe do Memphis Grizzlies. Então estes os confrontos de hoje dessa noitada de NBA, uma noitada que, como sempre, é de arrepiar. A NBA realmente com jogos fantásticos em mais uma temporada daquela para você que é amante do basquete norte-americano. Vamos para a nossa última parada e no próximo bloco a gente volta para destacarmos o esporte local e aquelas últimas notícias que circulam na rede, bem como a nossa surpresa, o nosso palpitão do momento do esporte, agora uma nova atração em todos os programas que antecedem rodadas de competições como Campeonato Brasileiro, Libertadores. Amanhã acontece a decisão do ouro nos Jogos Pan-Americanos em Santiago, no Chile, né? A seleção brasileira masculina de futebol sub-23 defendendo o título e a medalha de ouro, lutando pela medalha de ouro na disputa diante do Chile. Então isso é assunto para o nosso próximo bloco. Continue aqui antenado com a gente e não saiam daí. Até já!
Cenas, brindes e sublimações, suas encomendas estão garantidas. Lembranças personalizadas para você e sua empresa com preços acessíveis. Ligue e faça uma consulta pelo WhatsApp DDD 21 97313 1717 ou acesse a página Márcia Cena Sublimação no Facebook. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe dos Antenados no Lance. Sabemos torcer. Olha eu aqui novamente, minha gente, para o nosso último bloco do nosso programa. Como passa rápido, né? São 18 horas e 46 minutos. Pelo horário de Brasília, 18 horas mais 46, agora 47 minutinhos cravados aqui. Nosso tempo ele é marcadinho ali, cronometrado e tudo mais, viu? Bom, final de semana será de bola rolando nos campeonatos de futebol. Campeonato de futebol amador, também esporte local. Olha, no próximo domingo... Não nesse, né? No domingo, dia 12 de novembro. Dia 12 de novembro tem a final da Rio Bonito Libertadores. A gente vai falar mais desta competição nas próximas edições do Momento do Esporte na semana que vem. Mas a final já foi definida entre Flamenguinho do Tanguá, da cidade de Tanguá, e Rio Vermelho de Rio Bonito. Se nesse final de semana agora a gente tem a final da Libertadores, que é rumo à glória eterna, lá no Maracanã, não é? No outro final de semana, no domingo, dia 12, no campo do Rio Bonito Atlético Clube, teremos o Flamenguinho de Tanguá enfrentando a equipe do Rio Vermelho de Rio Bonito. A abertura da segunda rodada do Campeonato Estadual de Futsal Adulto Feminino será no próximo domingo, agora no ginásio do Centro de Treinamento do Macaé, às 15 horas, com a partida entre Cavaleiro Futebols Clube e a Associação Esportiva de São Gonçalo, que estreou com vitória diante da Liga Magiense de Desportos por 3-1. Já o Cavaleiros foi derrotado pela Nova Elite Futset por 6-5. A rodada prosseguirá na próxima segunda-feira com a partida entre Serrano e Nova Elite Futset. Confronto entre a Liga Magiense e Vasco da Gama ainda não tem data confirmada. A equipe do Fonseca Atlético Clube e do Mesquita Futsal se enfrentam neste domingo no ginásio do Clube de Niterói a partir das 10 horas da manhã. Os jogos são válidos pela 8ª rodada da segunda etapa do Carioca de Futsal, Série Prata das categorias Sub-9, 11 e 13. Na etapa do campeonato, as posições do Fonseca na tabela de classificação do Grupo B são as seguintes. No Sub-9, ocupa o segundo lugar com 68 pontos. No Sub-11, o sexto lugar com 25 pontos. E no Sub-13, o segundo lugar com 47. O fim de semana, amanhã e também no próximo domingo, terá 2 jogos válidos pelo Campeonato Niteroense de Futebol da categoria Sub-8. A programação divulgada no site da Liga Niteroense de Desportos é a seguinte: amanhã, show de bola e Praia Clube São Francisco às 16h45. Jogo que será disputado no campo do Praia Clube São Francisco. E no domingo, Santa Bárbara e Joga Fácil às 16 horas na Arena Jurujuba. E a Fórmula 1, hein? O próximo domingo será disputado o Grande Prêmio de Interlagos, no circuito de Interlagos. Grande Prêmio de São Paulo no próximo domingo. E um treino qualificatório, né? Definiu o grid de largada, né? A surpresa da sessão ficou por conta da Aston Martin,
que ocupa a segunda fila, tendo Lance Stroll em terceiro, à frente de Fernando Alonso. A Mercedes vem na sequência com Lewis Hamilton e George Russell na terceira fila. O tricampeão Max Verstappen garantiu mais uma vez a pole position. Que fase, que temporada faz o piloto holandês Max Verstappen, hein? Mais uma pole position com Charles Leclerc dividindo a primeira fila do grid de largada. E agora, minha gente, aquela surpresinha, hein? Aquele palpitão do momento do esporte, olha ele chegando aí. Amanhã tem decisão às 20 horas no Chile, né? Jogos Pan-Americanos do Chile, Brasil e Chile. Brasil, seleção brasileira sub-23, que já está há bastante tempo sem conquistar uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos, enfrenta a seleção do Chile. Vamos aos palpites, hein? Para esta partida, eu cravei 2-0 para o Brasil. Amanhã, decisão da Copa Libertadores, Fluminense e Boca Juniors. Palpites do apresentador. Fluminense 3-1. Salve, galera tricolor. Grêmio e Bahia se enfrentando pela rodada do Brasileirão. 2-1 para o Grêmio. No Clássico Mineiro, que também será disputado amanhã, no estádio Independência, em Belo Horizonte, América Mineiro e Atlético Mineiro, eu cravei 2-1 para o Atlético Mineiro, 2-1 para o Galo. Palmeiras e Atlético Paranaense jogando, o Verdão ainda com chances mais do que nunca de conquistar o título. Jogo que será disputado na Arena Barueri, em Barueri, interior de São Paulo, por conta da interdição do Allianz Parque. 2-0 para o Palmeiras sobre a equipe do Furacão. No domingo, Red Bull Bragantino e Corinthians, no Nabia Bichedi, em Bragança Paulista, eu cravei 2-1 para a equipe do Red Bull Bragantino. Cruzeiro e Internacional no estádio do Mineirão, também no domingo. Empate em 1-1. Fortaleza e Flamengo na Arena Castelão, em Fortaleza. O Flamengo precisa se reencontrar com um bom futebol minimamente convincente, hein? Neste jogo eu palpitei 2-1 para o Leão do Pici. Curitiba e Goiás no Couto Pereira, em Curitiba, 2-2. Na segunda-feira, São Januário, Vasco e Botafogo protagonizando mais um clássico da amizade na história dos confrontos. Eu cravei empate em 1-1. E fechando a rodada na Vila Belmiro, também na próxima segunda-feira, Santos e Cuiabá. O Santos, que vem fazendo ótimas partidas, principalmente depois de ter vencido o Flamengo da maneira que venceu, jogando em Brasília, eu cravei 2-1 para o Santos. Então esses são os palpites do apresentador, hein? Para você que nos acompanha em casa. E assim a gente chega a mais um final de mais uma edição do Momento do Esporte, que estará de volta na próxima segunda-feira, hein, minha gente? Segunda-feira a gente volta com mais uma edição do Momento do Esporte, numa edição especial, um pouco mais curta. O apresentador tem um compromisso, inclusive na tarde da próxima segunda-feira, mas nem por isso vou deixar de apresentar o programa, de abordar os principais acontecimentos do mundo esportivo. Agora você segue com a programação das emissoras e outros destaques através das nossas redes sociais. A todos, um ótimo, maravilhoso e abençoado final de semana. Cuidem-se bem. Saúde e paz aos senhores, bem como a todos os seus familiares. Que Deus os abençoe grandemente e até a próxima. Tchau, tchau, minha gente.